Oi, meninos, tudo bem? Bom, hoje vamos fazer uma introdução a figuras de linguagem. Vocês estudarão depois, com mais calma, nas outras aulas, o que são figuras de linguagem. Mas quando nós vimos o projeto Tamar, por exemplo, o título dele é Nadar até vencer a correnteza, não é mesmo? Então, reparem, esse título tem duplo sentido, como nós já vimos nas aulas anteriores. Um é o denotativo, o sentido literal. As tartaruguinhas nascem e vão correndo em direção ao mar para sobreviver. O outro título seria o conotativo, linguagem figurada, que é o que nós vamos introduzir agora. A linguagem figurada seria os esforços que o projeto Tamar fez para poder se implantar, as dificuldades e os obstáculos vencidos, certo? Bom, então hoje nós vamos começar com essa figurinha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver melhor. Nós vamos usar essa figura aqui, ó. Vou aumentar ela para vocês verem. No início tem uma introdução, tá vendo? Que é a introdução falando sobre o projeto Tamar, sobre as linguagens figuradas. Depois vem a postagem na internet. Essa postagem está muito bonita, muito bem feita. Reparem, é uma folha, como se fosse uma folha de livro, de caderno, né? Atrás da folha, não sei se dá para vocês verem, mas a gente vê aqui, ó, as flores em que essa folha foi postada, certo? Tem a palavra história, uma história triste, em maior e de outra cor, e também a palavra ruim, também de outra cor. Então, vocês podem ver que é uma postagem feita por alguém com o intuito de confortar, amenizar a dor, a crise existencial, sei lá, no problema que a pessoa para quem ela mandou a mensagem fez. Então, a vida não é uma história triste. Talvez você esteja passando por um capítulo. Repare que ele usa a palavra capítulo aqui, ó, capítulo, que é uma palavra ligada à história, a livro, assim como a folha do caderno, certo? Então, ele está usando, a pessoa que fez ela está usando a linguagem figurada, ela está usando o poder conotativo da língua, né? Essa história aí é uma história usada no sentido de vida, né? E capítulo também, como se fosse uma fase da vida, certo? Bom, e aí vem as perguntas que eu não vou responder, né? Mas que pergunta sobre como a situação, que situação foi evidenciada, que elemento verbal, palavra, também se relaciona à ideia de história, quer dizer, também história, no sentido literal, qual seria a palavra usada aqui, que também tem a ver com história, né? Será que vocês descobrem qual é? Bom, voltando aqui. Depois ele pergunta qual o elemento... qual o sentido do capítulo ruim. Então, repare, o sentido do capítulo ruim, se fosse literal, seria um capítulo mal escrito, que o autor foi infeliz na hora de escrever aquele capítulo da história do livro. Mas esse capítulo ruim está no sentido conotativo. E ele quer que você explique o sentido conotativo, quer dizer, o sentido da... o que quer dizer esse capítulo ruim que está sendo usado no sentido figurado, certo? Depois, a última pergunta, ele fala, essa expressão capítulo ruim foi usada no sentido denotativo ou conotativo? Eu não vou responder, porque eu já respondi, né? Então, aqui vem a pergunta. Algumas produções que viralizam na internet não têm boa qualidade visual. Outras são bem trabalhadas esteticamente. Então,
Então, como você avalia esse texto? Justifique sua afirmação com pelo menos 3, hein, gente? Três elementos que a justifiquem. Evidentemente que eu vou deixar vocês fazerem porque é pessoal, né? Mas analisem as letras, os formatos, o tamanho, a cor, o papel sobre o outro, sobre as flores, enfim, para poder justificar se você acha ou não bem feito esse trabalho da internet. Bom trabalho para vocês.